Vamos lá, jovens. Vamos deixar aí a TV Globinho de lado aí um pouquinho. Sei que vocês estão assistindo Espiãs demais, mas dá um pause aí. Vamos retornar para a nossa velha química orgânica. Tá massa. Aí depois é Jack Chan, né? Na sequência. Aí Dragon Ball Z, aí termina, né? Ei, saudade, hein, Tuane? Assistia demais. Ei, mas era bom. O rodezinho que eu assistia, que você não faz nem ideia. Caverna do Dragão. He-Man. Sucessor de Todakuri, Jiraiya. Meu nariz não sabe nem o que é isso. Teletubbies, Thundercats, Jaspion. Desde do meu tempo. Dos Changeman, quando a gente brincava aqui quando criança, eu era o Change Griffon. Aí procura no Google aí, Change Griffon. Aí vocês vão entender porque eu era o Change Griffon. Aí vocês vão ver que eu era discriminado até naquele tempo. Procurem no Google, Change Griffon. Aí vocês vão entender que a minha vida sempre foi um fardo. Não existia átomo nesse tempo. Átomo é a vida. Não existia átomo nas minhas ideias. Nas minhas ideias não existia átomo, não. Enfim, vamos lá dar continuidade aí. Depois vocês me dizem que vocês descobriram sobre o Change Griffon. Então, aqui a gente viu a questão da regra de Hooke, né? A gente sabe calcular, a formulazinha dele aqui bonitinha, né? A gente diz sobre essa fórmula, que ela tem que estar na mente de vocês, ó. Gravem essa formulazinha aqui. E a gente vai prosseguindo. A nomenclatura dos arenos. Lembrando que a gente fala dos arenos, não é só o benzeno, já disse isso para vocês. Inclusive, vai aparecer uma nova expressão. Eu não precisa ser... Não entendi, Maria Rosa. Foi muito rápido. Deixa eu voltar lá pro... Foi muito rápido, eu não entendi. Deixa eu ver aqui. Se o N da fórmula ele precisa ser substituído por algum outro número, assim. Não. Na verdade, você só faz esse N aí para você identificar se realmente o composto é ou não aromático. Porque esse N vai ter que ser um número inteiro. Nos teus cálculos, na quantidade de elétrons π, vai ter que ter um N como um número inteiro. Então, esse N é que vai dizer para ti, olha, esse composto é aromático. Ó, esse composto não é aromático. Então, precisa ser substituir esses valores. Tá? Isso daí acontece muito, acho que o Duzan deve ter falado isso para vocês, quando você, por exemplo, vamos dizer que eu diga que um alcano, vou dar aqui um exemplo, vou dar um exemplo qualquer, eu tenho um alcano lá, eu tenho um alcano que tem 64 átomos de hidrogênio. Tem alguém pedindo para entrar aqui, deixa eu ver quem é. Já não vejo mais a solicitação, foi muito rápido. Então, tem 64 átomos de hidrogênio, vou dizer assim, né? Vou botar aqui na minha cabeça, ó. Pronto. E eu quero saber quantos átomos de carbono tem. Como é que eu faço? Ó, se ele diz para a gente que é um alcano, a gente vai lembrar que a forma do alcano é CN. Opa, alguém pedindo para entrar, deixa eu ver quem é. É um Guilherme Teixeira. É CnH2n mais 2. Não é? Lembra disso, nessa formulazinha geral dos alcanos? Então, se eu quero saber a quantidade de nitrogênios, né? Eu posso, como eu já tenho aqui a quantidade de hidrogênio, que é isso daqui, eu posso dizer isso, 2n mais 2 é igual a 64. Então, vai ficar o quê? 2n vai ser 64 menos 2, né? Ó. Aí, no caso, dá 62, né? Então, esse n vai ser 62 dividido por 2. Então, a gente vai ter aí 31 átomos de carbono. Então, eu jogo na fórmula, ó. 31, e aqui ele já disse pra gente que era 64. Porque se você for ver, 31 vezes 2
Não é não? Na fórmula lá, não é, ó? Vai dar 62. Mais 2 dá 64. E a gente tem essa quantidade aqui. Isso é só alguma maneira, caso você precisasse, né, identificar aí as quantidades. Mas aquele N de Huckel não precisa ser mudado. Tá bom, Maria Rosa? Não precisa ser mudado. Vocês entenderam isso daqui? Entenderam o que eu coloquei da fórmula aqui? Deu para entender dessa questão de calcular a quantidade de hidrogênio, de carbonos, de forma geral, né? Eu vou apagar isso daqui, tá? Tem algum problema? Vai estar gravadinho, vocês veem isso daí. Ele tá gravando aí, tá? Olha, só confirma para mim que eu sou meio aloprado. De repente eu acho que estou gravando e não tá. Tá gravando, tá? Ah, ok. Bom, quando a gente fala aqui da nomenclatura deles, especificamente, Maju, tu encontrou o abajur? Até rimou. Hein, Maju, tu encontrou o abajur? Lá no Toninho tem, hein, Maju? Só não sei se tem da mesma cor. Mas lá no Toninho tem. Lá não tem mais, né? Ô, derrota. Mas vai dar certo. Ó, para hidrocarbonetos aromáticos derivados do benzeno, a nomenclatura é feita da seguinte maneira. Isso daqui eu tirei do Bernoulli. Para vocês não vai ter nada de estranho, tá? Então, o que é que você olha? Aqui ele está monossubstituído. Olha o que eu falei para vocês. Aqui o tolueno, tá vendo? Ó? Ele está monossubstituído. Saiu o hidrogênio, ó, e entrou o grupo CH3. Ele é monossubstituído. Veja como é que ficou o nome dele, ó. Metilbenzeno ou tolueno. Metilbenzeno ou tolueno. Então, você viu que ele saiu o hidrogênio e entrou o grupo CH3. No outro aqui também é monossubstituído, ó. Saiu o hidrogênio aqui e entrou esse grupo que vocês conhecem melhor do que eu. Valendo o lanche lá no seu Sampaio. Que grupo é esse? Não precisa olhar aqui embaixo, não. Não olha aqui embaixo, não. Vou até apagar aqui, ó. Que grupo é esse? Ô, oh, cara cruel, hein? Que grupo é esse? É o isopropil. É, o isopropil é assim, né, ó. Ele tem uma bifurcaçãozinha, né? Tem um CH3 mic no meio, ó. Mic no meio. Aliás, o CH e o CH3 aqui, CH3 aqui. Isso é o isopropil. Né? E o outro aqui é o vinil, né? Então, notem que todos eles estão monossubstituídos. Apenas ocorreu uma substituição. Saiu o hidrogênio e entrou esse grupo que nós chamamos de grupo orgânico ou ramificação, né? Que é o mais conhecido, ramificação. Pois bem, então fica vinilbenzeno, ou o nome que ele é conhecido comercialmente, que é o estireno. Aí você me pergunta, professor, precisa saber esses nomes? Não, gente. Esses nomes comerciais, ou no caso, os nomes usuais, você não precisa saber. Vocês precisam ter uma ideia, né? Principalmente quando vocês vão ser cobrados, se vocês conhecem a nomenclatura deles e o PAC. Essa sim vocês precisam saber. Agora, dizer que o vinilbenzeno é o estireno, vocês não são obrigados a saber disso, não. O mesmo jeito do cumeno. Você não precisa saber que o isopropilbenzeno é o cumeno. Você não precisa saber disso, tá? Agora, tolueno, xileno e o próprio benzeno, aí eu aconselho a vocês a gravarem, a aprenderem realmente. Professor, então mostra aí o tolueno. Beleza. Aqui, ó. CH3 em qualquer um dos carbonos é tolueno. Esse é o tolueno. O xileno é xileno com X, tá? Eu vou ter 2 metil, ó. CH3 ou aqui, ó. Também em qualquer um dos carbonos. Você vê o aromático com 2 metil, aí vocês vão ter o xileno. É xileno com X mesmo, tá? Então, são elementos que vocês precisam conhecer. Eles são muito cobrados, são muito trabalhados. Tolueno e o xileno. Porque, por exemplo, aqui no xileno, ele não é mais um mono como ocorre no tolueno. Ele é um di. Ele é dissubstituído. Saiu aqui 2 hidrogênios, entrou esses 2 grupos CH3. E quando isso acontece, ó, quando 2 substituintes estão presentes, aí vocês vão ter que usar o orto, o meta
ou para. Orto, meto ou para. Então, vocês não são obrigados a usar. Professor, mas se eu não usar, se eu fizer uma prova de 2 fases e eu colocar apenas esse nome aqui, ó, tá vendo? 1-etil, 2-metilbenzeno. Eu vou perder para o meu concorrente que colocou ortometilbenzeno? Com certeza você perde. Aí o PAC é outra falha que o meu amigo Bernolino cometeu. Aí o PAC atualizada, ela obriga que a gente utilize, se for um aromático substituído, justamente, Marina, 1,2. Nós somos obrigados a colocar ortometopara. Se ele for substituído. Tem aí o ou, não tem? Tá bem que ou. Isso não quer dizer que está 90% errado. Não está errado você colocar a posição lá dos substituintes. Não está errado. Mas, atualmente, é melhor que você coloque orto, meta ou para. É melhor. Não esquece disso. Marina colocou para a gente bem aí, ó. O orto é carbono 1, 2. Orto. Carbono 1, 3 é o quê? Meta. Carbono 1, 4 é o quê? Para. Então, onde é que eu vejo isso? Imagina o aromático aqui. Imagina que esse aromático tem alguém já substituído, por exemplo, um CH3. E se eu fizer a substituição nesse carbono aqui, ó, onde eu vou definir isso aqui como carbono 1, esse passa a ser o carbono 2. Então, aqui é orto. Se eu tiver uma outra substituição mais abaixo, que eu já tenho o carbono 1, esse daqui é meta, porque vai estar no carbono 1, 3. E se tiver aqui no carbono 4, ele vai ser para. Orto, meta ou para. Então, veja que pode ser em qualquer uma das posições. Ó. Aqui pode ser também, tá vendo? Ó. Pode ser desse lado. Pode ser do lado direito ou do lado esquerdo. Lembra que o aromático é coplanar. Os ataques estão em todas as direções. Então, se for o carbono 1,2, é orto. Se é o carbono 1,3, é meta. Se é o carbono 1,4, é para. Veja os nomes aí. Vamos ver embaixo aqui, ó. Veja que eu tenho 2 grupos, ó. Eu defini isso daqui como carbono 1, vocês estão vendo. E defini aqui como carbono 3. Então, é meta. Mas eu poderia numerar. E eu vou numerar. Tenho que fazer isso. 1, 2, 3. Né, ó. Então, carbono 1 e carbono 3. Então, fica 1,3 de metil benzeno. Mas se eu quisesse colocar assim, ó, estava errado? Não estava. Meta-xileno. Se você tem um aromático, gente, eu vou olhar bem aqui para vocês. Se vocês têm um aromático que tem 2 grupos metil, aí vai depender da posição, orto, meta ou para, ele é conhecido como xileno. Tem 2 grupos metil, é o xileno. Você vai dizer se é meta-xileno, se é orto-xileno ou se é para-xileno. Isso você vai dizer mediante as posições dos carbonos. Tá, professor, mas se eu quiser colocar 1,4 de metil xileno, tá errado? Vai ficar errado porque você colocou o xileno. Você foi direto para ela. Pode ser, eu não vi, Marina, foi muito rápido. É muito rápido, foi muito rápido. Deixa eu voltar aqui. A digitação de vocês é quase a velocidade da luz. Não? Pode ser metilbenzeno? Pode. Pode sim. Porque você tá. No caso, não pode ser metil, tem que ser dimetil. Para estar meta, tem que ter 2 grupos, né? Então tem que ser o dimetil, né? Então só não esquece do multiplicador. Tranquilo? Vamos voltar aqui. O ortometa e para, vocês estão vendo lá em cima, que ficou borrado, porque eu coloquei ali em cima, né? Como sempre, eu esqueço que eu coloquei alguma coisa. Pronto, lembrando que isso aqui também é do Bernoulli. Tirei de lá. Ortometa e para, tá aí as posições dos carbonos. Não esqueçam nunca disso daí. Né, ó. Se mais de 2 grupos presentes indicam a sua posição somente por números. No caso aí eu tenho 3, né? Aí eu não sou mais obrigado a colocar orto, meta e para. Sou obrigado a colocar orto, meta e para se eu tenho 2 substituintes, ó. Ó, 1, 2, 1, 2. Se eu tenho 2 substituintes, aí sim. Aí eu sou obrigado a colocar orto, meta e para. Se eu só tenho 1, não necessito. Agora, se eu tenho mais de 2, aí eu preciso colocar só com numeração. Então, veja aí, ó. Eu tenho 3, né, ó. Tenho 3. Eu tenho aqui, ó, esse grupo etil, eu tenho outro etil e tenho esse metil.
Então, tome cuidado também com as regrinhas de nomenclatura. Cuidado. Como, por exemplo, o aluno desatento, que não é o caso de vocês. Não é o caso de vocês. Tem gente que vai numerar por aqui, ó. 1, 2, 3. Chamar aqui de 3, ó. Não vai ficar legal. Não é porque, lembra da ordem alfabética, né? A ordem alfabética diz que a gente precisa começar as nomenclaturas, independente de que tipo de cadeia é, se é uma cadeia aberta ou fechada, sempre levando em consideração as ramificações em ordem alfabética. E, de preferência, que esses grupos se encontrem em carbonos com os menores valores. Lembram disso? É assim que você tem que trabalhar. Outro erro que muitos vão fazer, que não é o caso de vocês, vai chamar aqui de carbono 1, mas vai chamar aqui, ó, 2, 3, ó, 4, 5, não dá certo, olha só, fica 4,5. Olha a numeração que é grande, né? Então, procure sempre posições, indicação desses grupos com os menores números possíveis. E você, nesse caso aqui, está aliando o útil ao agradável, a relação, inclusive, da ordem alfabética. Então, na verdade, o corretinho é esse daí que está no vermelho, que vocês estão vendo aí. Ó, é o carbono 1 aqui em cima, ó. 1, 2, ó. Ó o carbono 4 aqui, ó. Onde está o metil. Esse grupo, esses dois grupos aqui são grupos etil, e esse de baixo é o grupo metil. E o nome ficou aí, ó. 1,2 di. Esse di, porque são dois, é um multiplicador. Etil é o grupo. 4, ó. Veja que eu sempre separo por hífens quando eu estou fazendo a relação desses radicais. Faço a separação deles por hífen. E quando eu vou para prefixo, infixo e sufixo, aí eu posso juntá-los. Eu necessito juntá-los, a não ser que vocês queiram trabalhar com hex, por exemplo, o hexano. No caso aqui, especificamente, não vai dar. Embora eu tenha 6 carbonos, mas é um aromático. Eu não posso nem utilizar o ciclo, porque ele é aromático. Eu já vi gente fazendo isso. Ciclobenzeno, pelo amor de Deus. Não façam isso, não. O pobre do Kekulé se virou todinho quando eu vi isso daí. Ciclobenzeno, não façam isso. Tá? Os aromáticos todos já são relacionados à cadeia fechada. Vocês não precisam ser tão enfáticos assim. Tudo bem? Então fica 1,2 dietil, 4-metilbenzeno. Então, dessa maneira está corretíssima. Ok? Tudo bem? Deu para relembrar essa questão aí de nomenclatura? Sim? Não? Olha o psique. Eu lembrei de uma disciplina chamada Psicologia da Educação. Benzenóides. Eu ia falar dos benzenóides. Tinha um desenho na minha época que chamava enumanoides. Vocês podem procurar, é bom. Vocês vão ficar viciados com esses desenhos antigos. Os benzenoides, gente, são justamente esses grupos aqui, ó. São esses grupos que possuem cadeia condensada, né, ó. São aromáticos de cadeia condensada. Vocês estão vendo alguns exemplos aí, ó. O naftaleno, o antraceno, o fenatreno, o pireno. Só nome lindo, né? Pireno, presente. Antraceno, faltou, professor. Já pensou? Eita, derrota. Mas tudo bem. Notem que são cadeias condensadas e que são aromáticas. Então, eles são classificados por benzenoides. Então, se vocês ouvirem essa expressão, benzenoides, vocês já sabem, já vão arremeter aí a cadeias condensadas, né? Aromáticos condensados. Olha aquela numeração que eu mostrei para vocês. Veja, ele contou aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ele não contou no meio, ó. Ele não conta no meio, nem aqui, ó. Tá vendo? Aí 5, 6, 7, 8. Esse do meio é quando eu quero saber isso daqui, ó. Forma molecular. Aí sim, aí eu preciso contá-los, né, ó. C10H8, enfim, né? Pela relação aí de carbonos e hidrogênios na molécula. Isso daí é forma molecular. Quando eu falo de substituição, não há necessidade dessas contagens. Pergunta que não quer calar. Vocês entenderam essas contagens que eu fiz aí embaixo? Das substituições, deu para entender, não conto os carbonos do meio, eu pulo, né, para outra cadeia e vou fazendo esse mesmo processo. Se eu tivesse que fazer a contagem ali no fenatreno, pronto, no fenatreno é mais cavernoso, né? Então, fenatreno eu já chamaria, ó, esse daí que eu já não ia contar, ó, porque são
carbono de junção, tá vendo, ó? Eu não contaria carbono de junção. Então, eu começaria com isso daqui, ó. 1, 2, já pulava para cá, ó. 3, 4, 5, 6. Eu não posso contar aqui que é junção. Não posso contar aqui que é junção. Então, ficaria carbono 7, carbono 8, carbono 9 e carbono 10 bem aqui. Na junção, bem na colagenzinha, é sinal de que eu tenho dupla ligação. Então, onde eu tenho dupla ligação, eu não vou fazer a contagem desses carbonos. Ok, crianças? Vamos prosseguir. Qualquer coisa, me pergunta que eu retorno aqui, tá? Ainda sobre os benzenoides, a questão da nomenclatura deles. Veja só. Esses carbonos que a gente faz aqui a numeração, né, ó, eles são conhecidos por carbonos alfa ou carbonos beta. Isso daí só se aplica, gente, aos benzenoides aromáticos condensados. Então, nós temos carbono alfa e carbono beta. Eu posso ter substituição no carbono alfa e no carbono beta. Então, não se espantem caso vocês encontrem alfa, beta em uma nomenclatura. Quando isso acontecer, vocês precisarem voltar do nome à estrutura, é sinal de que houve a substituição em carbono alfa e carbono beta. Para eu saber onde é o carbono alfa e o carbono beta, vejam só. Deixa eu desenhar bem aqui. Pronto. Fazer aqui um naftaleno. Botar as bolinhas mesmo aqui, ó. Ficar mais rápido. Então, se vocês têm os carbonos que estão todos aqui em cima e todos aqui embaixo, vou botar de vermelho, vou mudar de cor. Eles são alfa. Substituição nessas posições é de carbono alfa. Se vocês fazem substituição lateralmente, aí são carbonos o quê? Beta. Não é isso, ó? São carbonos beta. Substituição em cima ou embaixo, nos benzenoides, são carbonos alfa. Substituições laterais são carbonos beta. Não esqueçam disso. Vocês vão notar que aqui nós temos duas maneiras de nomear. Essa onde ele colocou, fez a contagem dos carbonos, ó, 1, 2, mais próximo possível, né, ó, 1, 2. Eu só que eu posso chamar daqui de carbono 1? Não posso. Não posso, aí é porque é a condensação. Eu não vou poder chamar esse carbono 1. Carbono 1 é lá na ponta, ó, 1, 2, 3, 4. Aí pula por 5, 6, 7. A não ser que tivesse lá no antraceno, que nós vimos que ele é colado, eu tenho que contar lá embaixo, né? Não dá. Então, nesse caso aqui, ficou no carbono 2. Então, 2 isobutil, tá aqui, ó. Isso é a ramificação. Aqui ocorreu a saída de um hidrogênio, né? Ó. O hidrogênio saiu e entrou esse grupo. Então, isobutil naftaleno, porque é o grupo naftaleno. Então, se você colocar naftalina, eu vou errar? Vai. Não é naftalina. Naftalina é como eu compro ela no comércio. É o naftaleno. Esse N de ligação dupla e O de hidrocarboneto. Agora, se eu colocar beta isobutil naftaleno, aí você ganhou sua vaga, é medicina, tá aqui, ó. Ganhou sua vaga, porque você está mostrando que você conhece a regra atualizada. Você conhece a regra atualizada. Se tem lá alternativa A e alternativa B, qual que vocês vão marcar? A ou a B? Marque a B, sem medo de ser feliz. Ah, professor, mas o A não está errado. Não está, mas não está com a atualização. Não está atualizado. Então, não dá nem para ninguém recorrer. Ah, eu vou recorrer a essa questão, tem que ser nula. Não vai ser nula. Por quê? Porque indicar as posições dos carbonos alfa e beta é a maneira atual. É a maneira que a UPAC exige da gente. Aí o PAC manda, a gente obedece. Não tem para onde. Ok? Veja que lá no outro ali, ó, nós temos, vou botar aqui a letra A e a letra B. Ele está indicando o carbono 1. Eu nem precisava fazer isso, ó. Tem outra coisa que o PAC condena, é fazer isso, ó, colocar o 1. Por exemplo, se você tem 1 de insaturação, né? A insaturação começou no carbono 1, você não precisa colocar no final um eno ou um ino. Precisa, que aí já indica que é o carbono 1. Do mesmo jeito, a posição de um grupo funcional. Pentanol. Não precisa mais fazer isso. Pentanol já é o suficiente. Não há necessidade de ser tão enfático. Então, nesse caso aqui, ó, como ele foi nos carbonos de cima, no carbono 1 e 8 e 4 e 5, são alfa.
Então, vou colocar aqui, ó, alfa, metil, que é o grupo que substituiu, e o nome da cadeia, que é o naftaleno. Então, alfa, metil, naftaleno. Simples assim, tá ok? Então, bora ver aqui. Em algumas situações, precisamos considerar a parte aromática da molécula como ramificação e o restante como cadeia principal. Nesses casos, utilizamos a denominação de grupos radicais orgânicos aromáticos. Veja quais são. Vocês lembram desses grupos? Fenil, benzil, ortotoluil, metatoluil, paratoluil, o alfa-naftil e o beta-naftil, né? Então, veja. Por que é beta? Porque, ó, onde é que está o radical? Está aqui, ó. O carbono beta. Por que é alfa? Porque o radical livre está aqui, ó. No carbono alfa. Esse toluil é do tolueno mesmo, crianças. É do tolueno mesmo. Eu tenho aqui um CH3 e saiu um hidrogênio de algum lugar. Então, se ele saiu na posição aqui 1, 2, aí é orto. Se ele saiu na posição 1, 3, aí é meta, que vocês estão vendo. E se ele saiu na posição 1, 4, aí ele passa a ser o paratoluil. Professor, mas por que eu não coloco... É isso aí, Marina. Por que eu não coloco paratolueno? Porque não é mais o tolueno. Não é mais o tolueno, ele passa a ser um radical. Ele não vai ser a cadeia principal, embora ele seja um composto aromático, mas ele não vai fazer parte da cadeia principal. Vou mostrar exemplo aqui, ó. Por que eu não posso considerar, crianças, esse grupo aqui, que é um aromático, que é estável, que é complexo, por que eu não posso considerar esse grupo como sendo uma cadeia principal? Por quê? Porque eu tenho isso aqui, ó. Olha a insaturação. O que é a regra diz sobre a insaturação? Se eu tiver uma cadeia onde as insaturações estão presentes, elas precisam fazer parte da cadeia principal. Então, o que vai sobrar, né, é prioridade, justamente, Maria Rosa. O que vai sobrar é que corresponde à ramificação. Aí vocês notam o seguinte, que a contagem é da direita para a esquerda, né? Da direita para a esquerda. Então, eu comecei a contar esse carbono aqui, ó. Carbono 1, 2, 3. Então, já tenho aqui o cara que ficou fora, ó. Metil. 4, 5. No carbono 5 eu tenho dois grupos. Tenho esse grupo aromático e tem esse outro grupo aqui, CH3. Termina com 6 carbonos. Olha o nome como é que ficou. Seguindo quem? A ordem alfabética. Gente, professor, mas eu tenho aqui metil e ele vai, se eu tenho 2 metil, eu tenho um dimetil. Então, D vem na frente do F, que é um fenil, que vocês estão vendo aí, né? Vem na frente do F. Por que não começou com D na ordem alfabética? Simplesmente porque esse D, ele não é nome, né? Deve ficar com menor número. Isso, Marina, menor número, menor numeração. Esse D não é o nome da ramificação. Não é o nome aqui, ó. Não é o nome, não. O nome da ramificação é o quê? É metil. Di é um multiplicador. Eu tenho 2 grupos metil. Está multiplicando esse valor. Por isso que o fenil vem na frente. Então, muito cuidado com os multiplicadores. Com a exceção de quem? Do iso ou do nel. Então, esses dois aqui, minhas crianças podem fazer ordem alfabética. Iso e o nel podem sim. Não pode, são os multiplicadores, né, ó, nem o sec, nem o terc, não é isso? Eles não podem, mas iso e nel pode sim, isopropil, isobutil, tá? Então, você pode fazer relação com ele, ok? Então, ficaria o nome 5-fenil, 3,5 dimetil, lex, vocês estão vendo que esse lex é a forma atual, eu tirei o Hzinho do X e aglutinei o nome, né, ó, tirei o Hzinho, aglutinei o nome. Professor, se tivesse colocado o hífen, estava errado? Não está errado, só está desatualizado. Simples assim, tá? Só está, do mesmo jeito que acontece com EPT, justamente, Maria Rosa. Mesmo jeito com EPT. Então, ó, o radical orgânico em que a valência livre está em um carbono sp3 é frequentemente chamado de alquila. Por isso que a gente tem o aleto de alquila, cloreto de alquila,
Então, nós temos aí um CH3, né, a relação de um hidrocarboneto. E, no caso, os que tem o sp2, é arila, né, que é o mesmo grupo relacionado aí aos aromáticos, arila, grupo arila. Então, só tome cuidado aqui com a questão do benzil. O benzil, ó, não se origina de saídas de hidrocarbonetos, né? Na verdade, o benzil ali é a relação daquele CH2 ligado ao aromático. Vocês notem que ele não está nem aqui representado, né? Por quê, professor? Porque a IUPAC, ela só tolera. Ela não aceita 100%. Ela só tolera você colocar o grupo benzil. O benzil, ele não é 100% aceito pela IUPAC. Do mesmo jeito do vinil, também não é 100% aceito pela IUPAC. Então, tem coisas que a gente precisa se acostumar, porque a IUPAC é aquele menino dono da bola, né? Se ele se zanga, acabou o jogo, né? Ele leva a bola e pronto, ninguém joga mais. Então, tem coisas que ele apenas tolera, faz vista grossa, como o benzil e o vinil. 2 grupos, ok? Me mandou uma mensagem aqui. Deixa eu só ver qual foi a mensagem dela, rapidão. Um instantinho, quando vocês... Aquele... Você me enviou e colocou na plataforma, não está dando certo. Só não estão dizendo que... Deixa eu ver aqui. Um minutinho, galerinha. Voltando aqui, galera, desculpem. Pronto, vamos lá. A gente terminou a parte de compostos aromáticos. E vamos falar de petróleo. O que vocês entendem por petróleo? O que é o petróleo? Será que a vida vai existir sem o petróleo? Praticamente, nós somos dependentes do petróleo, né? Petróleo, a definição dele, eu coloquei até uns QR Code, se vocês quiserem visualizar algumas coisinhas aí, vocês podem ficar à vontade, tá? O petróleo tem a origem aí em pequenos seres vegetais, animais da orla marinha. Muitas pessoas acham que é só a questão... Chique, foi, Pedro? Gostou? É só a questão aí dos dinossauros, mas boa maioria, está relacionada aí aos animais e à orla marinha, né? À toa que o petróleo ele é encontrado muito mais na região oceânica do que no continente, né? Não é à toa que nós encontramos o pré-sal aí, né? Vocês conhecem o pré-sal e nós já temos a derivação disso aí. Então, vegetais e animais da orla marinha, né, subterrados há milhões de anos, né, um processo que, não é à toa que o petróleo, ele é um combustível não renovável, né, que há milhões de anos para poder ser produzido, não é isso? E está no nosso dia a dia. A gente falar de polímeros, vamos ver que 90% dos polímeros que nós utilizamos são todos derivados do petróleo. Então, a derivação do petróleo, que é aquele processo de destilação fracionada que vocês estudaram comigo lá no 9º ano, é aquele mesmo processo lá de separar as porções dos formadores desse líquido oleoso homogêneo, que eu não consigo identificar a olho nu os seus formadores, né, que a sua boa maioria são de alcanos, né, é esse amigo nosso aí que vai se extinguir. E existe aí maneiras, né, de suprir, pelo menos está sendo estudado, a ausência desse produto, chamado ouro negro, né? Por exemplo, o nosso país, a gente tem o álcool,
que é produzido da cana. Nos Estados Unidos, o álcool é produzido do milho, né? A diferença do ponto de ebulição é isso aí, pH. O pH é demais. Então, não sei se você sabe disso, mas o álcool produzido nos Estados Unidos é do milho, é derivado do milho. Ele não tem tanta energia assim quanto da cana, não é à toa que a gente importa, né, a cana, o solo americano não é tão bom para o plantio, a gente importa a nossa cana aí para muitos países. Na Europa, o álcool produzido é através da fermentação de beterrabas, né? A beterraba lá é para produção de álcool, né? Então, nós temos aí uma relação de maneiras de suprir aí a ausência desse combustível, né? Então, se vocês quiserem ficar à vontade para tirar aí um QR Code disso daí, ó, mas aí tem um link de YouTube que vocês podem dar uma olhadinha, tá? Só para a gente falar um pouquinho sobre esse processo. Diretamente na relação desse petróleo, a gente tem que ver aqui essas três etapas, a chamada prospecção. A prospecção é a retirada, né? Onde se encontra, né? Você vai fazer a retirada. Quando a gente fala de continente, é utilizado brocas, né? Brocas ou de tungstênio, geralmente é tungstênio, que é mais barato, ou de diamante, né? Para poder conseguir superar a resistência do solo. Nesse processo aí de prospecção, a formação e a produção, no caso específico, pelo próprio petróleo, de gás natural. Então, em alguns casos, 90% dos casos, vou dizer assim, quando se encontra petróleo, um primeiro indício é a presença de gás natural. O gás natural é o gás metano, né, gente? Se vocês conhecem. O gás metano é aquele que é produzido até quando é composição orgânica, não é isso? Então, esse gás ele é o primeiro indício da presença de petróleo. Então, se você estiver perfurando algum poço aí no quintal da sua casa e você, de repente, encontrar um gás, lembrando que ele é um gás inflamável, ele é menos poluente que qualquer outro gás, mas é inflamável e óbvio que a poluição dele é pouca, até porque se eu estou falando de metano, eu estou falando disso aqui, MET, apenas um carbono, não é isso? Ó, é um CH4. Então, ele não tem uma poluição tão grande assim, embora, se a gente for fazer uma reação de combustão aqui desse elemento, ele também produz CO2 e também vai ter a liberação de água. Balancear é com vocês, né? Balancear é com vocês. Então, a reação é a mesma, tá? Então, inclusive, esse cara aqui é um dos aliados nossos aí para a ausência do petróleo, até porque a gente consegue produzir ele mesmo sem ter petróleo, né? Dá para ser produzido aí em casa até. Quem tem sítio aí como o Eclis, ele tem essa relação aí com o metano, né? O metano no sítio do Eclis é recolhido os dejetos dos porcos, né? Ou das vacas, enfim, dos bois, né? Então é recolhido os dejetos, colocado lá em um ambiente fechado para que ocorra a fermentação e vai haver a produção desse gás. Esse gás alimenta as máquinas, gente. Ele alimenta a fazenda, os sítios, enfim. Carros, inclusive, utilizam esses gases. Não confundam o metano com GLP, tá? 90% flatulências, justamente, as flatulências. As flatulências não escapam, não. Né? Estão relacionadas ao metano. 90% é esse gás. Isso não quer dizer que esse gás natural não tem a presença de outros gases. Tem sim. Tem o próprio propano, tem o próprio butano. Lembrando que o tamanho da cadeia que vai indicar a natureza, né? Vai indicar se esse composto é gasoso, se é líquido ou se é sólido. Então, quanto menos carbono tiver, vai indicar que ele é livre. Então, é gasoso. O metano é gás, só tem um carbono. Né? Então, isso já indica uma característica aí dos hidrocarbonetos. Então, prosseguindo aqui sobre o petróleo, a gente vai falar aqui da parte de prospecção. Vocês vão notar aí que nós temos aqui as duas maneiras de buscar o petróleo. Aqui, quando está falando do continente, né, aqui nós temos as camadas chamadas pré-sal. No oceano é algo mais complexo, né? Vocês notam que a complexidade é maior do que no próprio continente, que precisa estar no mar, enfim, né? Pessoas deixam de viver para ficar aí, né? Inclusive é muito bem remunerado. Quem tiver aí sonho de ganhar dinheiro, trabalhe nessas empresas petrolíferas, né? O dinheiro é muito bom,
não se vive muito, né, por explosões, acidentes no oceano, enfim. Não, gente, tô brincando. Mas é um trabalho que eu tinha curiosidade de pelo menos passar aí um mês, né, trabalhando com isso daí, na retirada, porque de retira o óleo bruto, né, aí vai passar pela parte aí da destilação, né, enfim, o refino é algo interessante. Aqui também tem os QR Code que vocês podem ficar à vontade, né, para ver o processo da perfuração, da extração, né, enfim, a parte do refino, podem ficar à vontade. Então, nós temos esse processo, o primeiro é a prospecção, né, que é a perfuração, a retirada, né, das bolsas do pré-sal. Veja que nós temos camada de sal, essas camadas de sal impedem, às vezes, né, a chegada. Então, hoje a tecnologia está muito mais avançada, então você consegue encontrar petróleo facilmente, né, sem tanta procura, né, só observar aí alguns abalos sísmicos, ou mesmo pela questão aí de água salgada, né, você está perfurando um poço, sei lá, comprou um sítio aí lá em Demerval Lobão, perfurou um poço e veio água salgada com força, com pressão, é um indício, tá? É um indício de que esse teu poço pode ter petróleo perto. Então, invista e me convide para ser seu sócio quando isso acontecer, tá bom? Vamos prosseguindo aqui. Meu tempo está acabando, meu tempo acaba rápido demais, sempre que é isso. Aqui são os componentes do petróleo, né? Os hidrocarbonetos. Pode ser de cadeia aberta, pode ser de cadeia ramificada, insaturada, né? E também aromáticos, como vocês estão vendo, né? Nós vendo ali os benzenóides, estão vendo aqui o tolueno, né? Algumas cadeias relacionadas aí às ramificações. Então, esses são os hidrocarbonetos que estão ligados, né, diretamente ao petróleo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses amigos que são insaturados, que são ramificados, eles são todos produzidos, tá? Eles são produzidos. Inclusive, isso daqui a gente fala da gasolina, né? A gasolina a gente faz um processo de polimerização e deixa ela com ramificações para ficar mais energética, a chamada octanagem. Não sei se você já ouviu falar dessa expressão. Então, naturalmente, não existe os alcenos, tá? Eles também precisam ser transformados. Então, todos eles partem dos alcanos, né? Os hidrocarbonetos, propriamente dito, são alcanos. E quando se fala de alcanos, vocês lembram aí das parafinas, né? Lembram que quando se fala de alcano, ele tem uma derivação chamada parafina. Então, a parafina é um nome comercial dado aos hidrocarbonetos, aos alcanos em si. Só não esqueça que alcenos e alcinos não vêm com petróleo. Ah, eu encontrei petróleo, eu vou tirar lá o alceno e o alcino. Não. Eles são transformados justamente no refino, né? Faz esse processo de transformação, com quebra, com adição, enfim. Nós conseguimos fazer esse procedimento. Ok? Só não esqueçam desse pequeno detalhe. Sobre o que eu falei para vocês da natureza do petróleo, está muito relacionado com o tamanho da cadeia, né? A quantidade de carbonos. Então, veja que se eu tenho de 1 a 4 carbonos, é gás. Aqui são os derivados do petróleo, né? Algum dos derivados, tá? Então, veja que é gás, ó, o éter de 5 a 7, ele já começa a mexer com a natureza. Então, os compostos que são considerados totalmente sólidos, veja que eles têm o asfalto, veja que eles estão aumentando mais e mais aqui a quantidade de carbonos. Então, quanto mais carbonos tem, mais próximos estarão na sua cadeia e, consequentemente, vão formar aí a natureza de sólido. Ok? Estou falando rápido porque isso daqui é uma coisa bem sucinta mesmo, tá? Aqui a parte do refino, né? A parte que nós chamamos de destilação fracionada, como o pH já adiantou para a gente. Isso daí é a relação direta aí com a diferença de temperatura de ebulição. Todos vão ser aquecidos, todos vão entrar em ebulição no mesmo tempo, mas só vai sair aquele que tem a menor temperatura de ebulição. Então, os que saem na parte superior da torre de fracionamento é porque tem menor temperatura de ebulição. Os que vão sair na parte inferior é porque vão ter a maior temperatura de ebulição. Isso é um processo de separação mais simples que nós conhecemos, né? A destilação fracionada.
Sobre a questão da gasolina, ela tem que passar por alguns processos, o chamado o craqueamento catalítico, né, ou pirólise, piro, calor, né, lise é quebra, aqui está dizendo, ó, piro, fogo, calor, né, então ele vai passar por esse processo de hidrólise, vai ocorrer aqui, eu pego o óleo, né, que é uma molécula grande, vou transformar em moléculas menores, craquear isso daí, gente, é você pegar moléculas grandes e transformar em moléculas menores, é o que acontece com o petróleo, é uma molécula grande, um hidrocarboneto com milhares de carbonos, onde eu vou fracionando esses carbonos e transformando ele em outros compostos. Então, não é só através desse processo, dessa hidrólise ou pirólise que vocês estão vendo, não é só por esse processo. Nós conseguimos produzir gasolina, né, com aumento da temperatura, e a união, por exemplo, de alcano e alceno. Eu produzo gasolina. Posso fazer a relação de uma cadeia linear e uma cadeia insaturada, também produzo a gasolina, o octano. Posso fazer ela de maneira de adicionar vários grupos, ó, tá vendo? Ó? Faço adição, inclusive com o chamado carbono coque. Aqui é coque, tá? Vou falar de carbono coque, a gente vai ver que ele vai ser relacionado somente com a alcatrão, que eu estou chegando lá. Ou fazendo essa relação aqui de hidrogenação. Essa hidrogenação é a chamada hidrogenação catalítica. Então, essa hidrogenação catalítica, eu vou hidrogenar esse carbono e vou produzir o combustível, tá ok? Então, se vocês ouvirem falar o cracking, é esse processo aí do combustível, tá? Tudo bem? Reforma catalítica, que é o reforming, né, que também alcano de cadeia normal são aquecidos na presença de catalisadores e originam hidrocarboneto de cadeia ramificada. É o que eu falei para vocês em relação a octanar a gasolina, mas também posso fazer isso com outras estruturas. Se eu quero transformar as cadeias, eu posso utilizar um catalisador, né, com a presença de calor, e, por exemplo, tem um hexano, eu posso transformar esse hexano numa cadeia ramificada. Então, através de quem? No reforming. Então, ouviu falar de reforming? É esse processo de transformação. Pegar uma estrutura, no caso uma cadeia linear, e transformar ela numa ramificada, ou numa cadeia fechada, tá vendo? Ó, numa cadeia cíclica. Então, por isso que eu falei para vocês que esses grupos, eles não estão diretos ligados aos alcanos, eles são transformados. Eles são transformados e cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua função, tá ok? Do mesmo jeito acontece aqui com a cadeia aromática. Eu posso transformar, é isso, ó, um processo de reforming, ou a reforma catalítica, como vocês queiram chamar, tá ok? Ela vai olhar para mim, mas não foi eu, tá? Vocês vão olhar que ela vai olhar para mim, mas, pelo amor de Deus, não fui eu. Isso daí é a questão de outras fontes de energia, não fui eu, né? Inclusive, a Maria Rosa falou de flatulência. Maria Rosa, não fui eu, tá? Então, veja, a gente fala de gás natural, a gente fala do metano, que tem cerca de 90%, que eu já falei para vocês, de volume. Então, onde ele vai ser encontrado, já mostrei para vocês, nos bolsões de ar, quando se encontra o petróleo, ou sendo produzidos aí, né, com a questão aí dos dejetos, né, e até mesmo com a decomposição de frutas e verduras. Existe aí a produção desse gás. Os carros, alguns, né, nem todos, aqui no Piauí especificamente não conheço, algum posto que trabalha com abastecimento de gás, esse gás natural. Então, alguns carros são alimentados com esse gás, nem todos, tá? Especificamente táxis. Os táxis lá no Rio de Janeiro, boa parte tem, né? É alimentado com esse gás, é mais barato, né? É mais fácil de ser produzido, é renovável. Então, é uma maneira de suprir aí a ausência do petróleo em algum tempo. Então, não confunda o gás natural com o GNV, né, que é o veicular. Esse daqui é o que está nos carros, tá? O que está nos carros é muito perigoso, porque é inflamável, é explosivo, né? E o GLP é aquele que a gente compra que está hoje a R$100, né? Baratinho, né? R$100 que dura 15 dias, né? Dependendo do tipo de comida. Por exemplo, a Yarla, que é empresária, ela tem que ter aí, no mínimo, 5, 6 botijão de gás no seu restaurante, né? Para poder suprir a necessidade. Então, o dinheiro é muito. Eu quero 2 bis e um choquito. Botei no caderninho. Para eu concluir aqui,
Já ouviu falar de alcatrão? Alcatrão de hulha? Alguém ouviu falar? Eu botei alcatrão, porque o alcatrão ele é utilizado para sintetizar a nicotina. Então, faliu, é? Então, veja, quem fuma corre riscos, né? Risco muito grande porque está ingerindo esse composto, que é um composto, para quem não sabe, derivado do petróleo também, né? Então, nós podemos retirar, inclusive, petróleo utilizando o alcatrão, né? A chamada destilação seca. Essa destilação seca, nós vamos utilizar para produzir aí os derivados do petróleo, né? Sem utilizar o ar. Porque se eu utilizo o ar, vai ter combustão, né? Você sabe que o oxigênio, ele é o carburante, então vai ter combustão e nós queremos é produzir, não consumir, né? Então você pega o alcatrão da hulha, né? Isso parece uma rocha, uma pedra assim, oleosa, né? Então é o chamado de tirar leite de pedra mesmo, você já ouviu essa expressão. Então aí eu consigo produzir nesse processo de destilação seca o gás da hulha, né, a água amoniacais, o alcatrão, esse mesmo, que inclusive tem amigos nossos que quando estão gripados, dizem assim, eu vou tomar ali um São João da Barra ali para tirar essa gripe, né? Tem gente que fala isso, você vai ver essa expressão também. E o carvão coque, que eu já tinha mostrado para vocês, que é utilizado, inclusive, em siderúrgica, né? É a matéria-prima das siderúrgicas, né, nas suas produções. Então, o alcatrão, olha aí o que eu tinha falado, gente que toma isso daqui, né? Ó, São João da Barra. Eu ouvi falar disso, não já? Então, gente, diz assim, para quem toma galera, vocês estão tomando petróleo, né? Alcatrão, vocês estão tomando São João da Barra, vocês estão tomando petróleo. Então, a destilação fracionada também vai ocorrer aí, o próprio alcatrão. Aí vocês olham aqui, ó, os óleos leves, óleos médios, óleos pesados, todos eles com alguma informação. Olha aqui o que eu falei da piridina, né? Falei dos heterocíclicos, no caso aí aromáticos, e os antracênicos, né? Enfim, o pinche. Então, aí são maneiras de suprir a ausência do petróleo daqui a algum tempo, tá? Alguma maneira. E para encerrar e concluir, o xisto betuminoso. O xisto betuminoso, o Brasil é o terceiro no mundo na produção desse xisto. Ele é isso daqui que vocês estão vendo. Ó. É uma pedra oleosa que pega fogo. Então, retira-se dela todos os insumos relacionados ao que o petróleo dá para a gente. É muito poluente. Muito mais poluente do que o próprio petróleo, o pH. Muito mais poluente. E é muito mais trabalhoso, né? Porque vocês vão ter que ter uma mineradora, vocês vão pegar essa rocha, né? Inclusive está dizendo a rocha sedimentar, né? Ó, então vão pegar essa rocha, vão ter que tratar, vão ter que espremer essa rocha para tirar o petróleo dela. E daí fazer os Estados Unidos, a China e a Rússia. Viu, PH? Pode anotar aí, China e Rússia. China e Rússia ainda são superiores aos Estados Unidos aí com a produção do xisto betuminoso, ok? Então aí, e o Brasil está entrando, tá? Nesse ramo aí. Nós temos uma jazida de xisto betuminoso lá no Pará, que está desenvolvendo muito e que já está exportando também, tá? Porque produz energia mais rápida, só que gasta mais, né? Porque você passa por todos aqueles processos que eu mostrei para vocês de transformação dos alcanos. Tudo bem? Eu, infelizmente, não vou conseguir trabalhar com vocês atividades, então, na próxima aula, eu volto corrigindo essas atividades, mas eu vou dar continuidade na parte orgânica, tá, gente? Esse material, como eu falei, vai estar impresso para vocês direitinho, e espero que nossa aula hoje tenha sido proveitosa, para mim foi, sou muito sincero. Tive que falar um pouquinho mais rápido dessa parte de petróleo, mas a parte importante eu falei que foi justamente sobre os compostos aromáticos, tá ok? Muito obrigado pelos coraçõezinhos coloridos aí, Saulo. Tchau, gente, um abraço. Qualquer coisa estou à disposição, você sabe onde me procurar, tá bom? Vamos tentar fazer essas questões, são questões simples, é muito mais voltadas aí a identificação dos compostos aromáticos e alguma coisinha do petróleo, tá? Um abraço, gente.
Fiquem todos bem e até a próxima aula. Tchau.